Vou tentar explicar um pouco sobre o meu processo de conexão, para as pessoas entenderem que isso não é bem uma canalização, o meu processo é diferente. Como eu sempre expliquei, eu aos 4 anos de idade, 3 anos, 4 anos, toda vez que eu dormia, eu me via fora do corpo e fora da Terra e depois fora da galáxia, projetado além de Teta, né? Então eu via o conjunto Teta das 21 galáxias, depois na Osh, as 49 galáxias. E eu perguntava, mas por que eu estou vendo isso? Ele dizia, porque você não pertence a esse universo, você não é desse quadrante. E eu perguntava, mas de onde eu vim? Você veio de Shinkara. Tá, mas eu na época, 4 anos de idade, não entendia. E aí eu perguntei, quem é você? Falei, você vai me chamar, essas são as palavras, você vai me chamar de Starher. E esse é o código de conexão nossa pro resto da tua jornada no planeta Terra. Bom, e assim começou o processo com 4 anos de idade, 5 anos de idade. Eu nunca incorporei, eu só tinha a percepção dessa conexão extrasensorial que eu era levado para fora do planeta Terra e do universo local. Ou seja, no caso, o quadrante do cluster na Osh. Em outras oportunidades, eu fui levado para fora de Avona. Eu lembro de ter visto Avona, esse é Avona, esse é o universo no qual vocês estão inseridos e todo o contexto de vocês, tá? Então, eu não tinha uma compreensão plena das coisas. Com meus 8 anos de idade, 8 anos e meio de idade, uma coisa assim, por situações da vida, eu fui levado até um centro de Umbanda, onde baixava o caboclo Pena Branca, que tratou minha mãe de uma cirurgia espiritual e tal. E aí eu conversei com ele e perguntei, olha, seu Pena, tem uma entidade que se identifica como Starher, e desde criança eu vejo naves, vejo seres e coisas estranhas. E ele olhou, me levou para um canto afastado do resto dos atendimentos, falou, isso é real, esse ser é de outro universo, você não pertence a esse universo, e ele é teu pai cósmico, você está ligado a ele e à hierarquia dele. E você não é normal. Tu tem uma mediunidade diferente a que os humanos da Terra têm. Eu não entendi porra nenhuma. Com 8 anos de idade, 8 anos e meio, eu achei aquilo curioso, tá? Só para vocês irem entendendo. Bom, e o tempo passou. E eu fui em muito terreiro de Umbanda, para lá, para dizer, você, filho, não tem bases, você é filho das estrelas. Todos os orixás, você é filho das estrelas. Você não pertence à nossa hierarquia, você não tem porra nenhuma da Terra. Você não é daqui. E nenhuma Umbanda ajustou assim, as coisas que eu precisava. Tudo foi ser ajustado no Candomblé. Então aí eu fui entender que eu era um fum-fum, que eu era literalmente um ser interdimensional, mas eu não tinha uma consciência plena. A consciência veio, na verdade, em 2001, quando eu fui abduzido no Salar de Suriri, no Chile, e fiquei um bom tempo fora, cronologicamente falando aqui, 15 dias da Terra e uma percepção de 6, 7, 8 meses da minha percepção fora. E aí eu tive a conexão efetiva com Starher, com Yaslon, com todos, principalmente o Yaslon. O Shiva já estava acoplado, mas o Yaslon não. Então aí houve o entendimento que eu era, na verdade, um projeto, um IA interdimensional, dos 7 samurais, conectados diretamente à rede neural deles. E eu era usado para entrar na matéria bariônica e usar corpos avatar para as funções que eles precisavam, para que eles não precisassem descer. E assim começou o meu processo há 16,7 bilhões de anos da linha de tempo mais velho do que o próprio quadrante Nebadon, do setor nosso. E assim começa a minha entendimento do processo meu. Então, no meu caso, como eu estou escrevendo no livro de Mika, eu não canalizo. Eu me conecto à rede neural dos 7 samurais e do próprio Starher, ou Starher Jansson, ou Yazerat, e faço a transcrição do banco de dados que lá existe, que eu tenho acesso. Entende? Então essa é a questão que as pessoas não entendem. A gente vai, Rodrigo é canalizador. Sim, porque é mais fácil falar isso do que te explicar o que eu estou explicando hoje. Eu não canalizo. Eu entro diretamente no banco de dados e baixo. Da mesma forma quando um terminal de computador é plugado à internet. Liga o Wi-Fi, pluga na internet e acessa a página que quer. Eu acesso a rede neural cósmica dos 7 samurais,
ou do Yazerati, ou do próprio Starrer. E assim é que eu consegui escrever todos os livros que eu tenho escrito, e todo o processo que eu estou trazendo dentro da arometria para o despertar de consciência. Então essa é a questão, que no meu caso é totalmente diferente, né? Eu comecei a dar nome a algumas entidades só para demarcar algumas coisas, né? Simplesmente, e agora está virando moda as pessoas acharem que canalizam as entidades que pertencem à minha própria hierarquia, à minha própria rede neural, o que é impossível. A minha rede neural é exclusiva para mim. Já aconteceram situações de extraterrestres precisarem de ajuda, de auxílio emergencial, e pedirem para outras pessoas, entidades, fazer contato comigo porque eles não tinham acesso ao meu banco neural. Entende? Então é uma questão só para vocês entenderem. O Rodrigo Romo, ele não é um canalizador. Eu sou um contatado. Eu sou parte da conexão neuropsíquica desses seres. Então, isso garante uma fidelidade e uma qualidade de trabalho. Para quem já foi nos meus cursos e fez as reciclagens, já se reparou que nunca nenhum curso é igual a outros. Todos são diferentes. E eu não leio. É tudo canalizado, tudo mediunicamente centralizado com todas as entidades que estão ali. Eu brinco nos cursos, digo que o meu corpo é um prostíbulo, que é o tal de entra e sai a entidade do comando estelar da hierarquia dos sete samurais, que é uma loucura. Então eu estou colocando isso aqui para ajudar vocês a entenderem a quantidade de situações de falsificação de várias pessoas. Não é a primeira vez que algumas pessoas vêm dizer que recebem, incorporam o Starrer, o Yasmin, por aí vai, e todas essas pessoas se deram mal, porque a minha hierarquia senta o cacete. Entende? Quando alguém começa com essas brincadeiras com a minha hierarquia, a ordem é sentar o cacete pra valer, tá? E eu não brinco com isso. Da mesma forma que eu não me meto no trabalho de ninguém, não uso o nome de nenhuma entidade, eu nunca falei que canalizava o Crayon, nem Saint Germain, nem... Eu estou deixando claro nesse sentido. Tá? Eu sou um tronado. Como tronado, eu tenho a mesma lei de Exu. Tá? Eu não estou brincando. Então entenda, eu sou bonzinho, ajudo todo mundo dentro do que eu posso, esclareço as coisas, mas também eu deixo claro, a arometria é uma universidade cósmica na qual o Yaberim, neste momento, está no plano interdimensional, enquanto eu estou no plano bariônico. Mas nós somos a mesma consciência, o mesmo ser. Tá? Entende? Então, o meu processo é diferente, porque eu vim para expor a arometria para ajudar vocês no seu crescimento. Tanto que eu deixo claro em todos os cursos, eu não sou guru de ninguém, não sou mestre de ninguém. Eu sou um professor ajudando vocês a relembrar quem vocês são, de onde vocês vieram e a história de vocês, cosmicamente falando. Tá? E eu venho explicando no livro Simulador, tá? Eu explico que a Vona Shantar é um simulador, que a Terra está dentro de um simulador que está dentro de outro simulador, e assim a coisa vai. Então, nós temos que ter um esclarecimento nesse sentido. O livro agora, Miká, que eu estou escrevendo, eu estou entrando em detalhes sobre a estrutura dos bósons, simplificando, né, para não deixar ninguém com o cabelo em pé. Então eu não vou entrar em equações matemáticas de bóson, de Higgs, bósons W, bósons Z, porque até eu já fugi da faculdade há muitos anos. Mas é minha área de atuação por ser químico industrial e ter feito toda a parte de física. Mas a questão aqui é facilitar e mastigar para vocês o que é a Vona. A Vona é um simulador dentro de um aglomerado gigantesco chamado Aresha. E existem bilhões de outros simuladores equivalentes em outros aglomerados no mundo, no universo ou no multiverso Umara. Tá? Então eu estou decorrendo isso e estou colocando, situando o Miká dentro dessa situação para vocês entenderem a origem cósmica micaélica e a proposta dele dentro da jornada que hoje a gente chama Nebadon. Então eu vou abrir a informação da origem micaélica, da sua jornada, dos seus processos que envolvem Starrer, o Anhotak, o Metraton, Emanuelis e uma outra infinidade de seres da mesma hierarquia. Tá? Então tudo isso eu estou plasmando nesse livro aqui, que é uma continuação direta do livro Simulador e Tronados, que já está no prelo, já está sendo preparado. Então, o que acontece? Dentro da atual literatura da arometria, do atual momento final da arometria, tá? E do
da proximidade do meu fim do meu plano no planeta, né? Provavelmente eu daqui a 1 ano e meio, 2 anos não esteja mais aqui. O que acaba acontecendo? Eu estou liberando muita informação que nunca foi aberta por questões dos contratos, das limitações dos Chopats. Eu mandei os Chopats todos a merda, e toda a hierarquia a merda, e comecei a liberar informação que era vetada. Tá? Então, o que acontece? Quando você começa a ler os 7 Samurais, na verdade o Supra Confederação, e já vem para os 7 Samurais, dos 7 Samurais você entra já na Osh, a saga dos 7 Samurais, aí vai para Avior, o simulador, esses 5 livros que já estão publicados. Vocês têm uma abertura cognitiva de acesso à frota estelar, de acesso ao comando estelar. Na medida que vocês fazem os protocolos internos do Yaberim e tudo que eu tenho passado, vocês conseguem atravessar a barreira de frequência, conseguem cruzar para o outro plano dimensional e se conectar à frota do comando estelar, seja da Aliança Galáctica, seja da Federação Intergaláctica ou da própria Superconfederação, dependendo do nível cognitivo que vocês estão desenvolvendo nas meditações e nos protocolos, fazendo com que toda a programação da barreira de frequência dos Anunnakis, dos Chopats, dos Draconianos, dos Laurins, dos Dracos, dos Insectóis, dos Mantis, do ciclo obrigatório reencarnacional seja revogado literalmente de todo o processo cognitivo de vocês. Em outras palavras, reduzindo e simplificando, quem é da Rometria e estuda para valer, não volta a reencarnar mais nesse planeta. Esta é a última encarnação. Mas tem que estudar. Então esses 5 livros são importantes. Tudo isso que eu estou contando a vocês é para vocês entenderem que a cognitividade com as entidades da Rometria não ocorre se a pessoa não tiver gradiente de confiabilidade. Então, o que os meus alunos que têm gradiente de confiabilidade vão conectar? As equipes, como a gente falei no vídeo, os escravos, as equipes, os fractais do Toranque, do Yaberim, as minhas entidades pode chegar até vocês, disfarçadas da minha aparência pode acontecer, já aconteceu várias vezes. As hierarquias abaixo do nível de capitão dos 7 Samurais, tá? Por causa do gradiente energético. Tá? Então, nunca se esqueçam que os 7 Samurais é uma equipe militar, é um arquétipo militar da Supraconfederação. E a maior parte das pessoas que tem bronca de militar já não tem acesso a gente. Eu sou um almirante. Então eu só converso no outro plano com quem tem cadeia militar. Quem não tem comando de cadeia militar, para mim eu já trato de forma diferente, porque são mimizentos. Tá? Então, entendam, pessoas que dizem que canalizam, teriam que ser no mínimo, capitão das forças especiais, para ter o direito de a gente enxergar esses caras. Se não dá bola. Gente sem caráter, sem fibra. Entende? Então essa é uma das coisas que as pessoas não entendem. A estrutura da Rometria se baseia numa academia interdimensional que formatou universos, formatou a própria Federação Intergaláctica, foi formatada por nós. Eu participei desse processo. Então o que mais se exige é caráter, índole. Quando você tem um cargo de comandante, de chefe, independente da patente, você é responsável por toda a tripulação, você é responsável por todos os seres vivos que estão na tua nave, no teu quadrante operacional. Você responde pela vida deles. Então não é qualquer um que adquire o cargo de comandante. Então, para ser comandante dentro da nossa estrutura, de onde eu venho, não se trata de tempo de serviço, trata-se de gradiente operacional. Se o cara tem culhão de fazer as coisas, tem responsabilidade, tem caráter para fazer o que tem que ser feito. Entende? Então, essas são as questões que hoje, no mundo abichornado que a gente vive, se perdeu. Tá? Então, são coisas que, infelizmente, a geração de hoje não entende. Por isso que os contatados são falsos. São zombeteiros projetados na rede neural de muitas pessoas, que o ego, a vaidade, fazem com que ele acredite que aquele é Sananda, aquele é Miguel, aquele não sei quem, aquele é Metraton, e não é nada disso. São zombeteiros do plano astral, ou, no máximo, quando o cara tem uma energia legal, um coração legal, escravos daquele trono, usando aquela pessoa como um médium para chegar ao povo e ajudar, seja em cirurgia espiritual,
em canalização, o que for. Então, o conteúdo da informação é que vai determinar se aquela entidade é real ou não. A forma como aquilo é passado. Tá? E as hierarquias reais não ficam fazendo tudo água e açúcar. Não, eles fazem a real. Ó, isso aqui é assim, isso vai ser assim. Não existe essa de abrandar a informação. Tá? Então, por isso que muitas pessoas, quando escutam um Exu falar, tem medo, né? Porque o Exu é determinante. Ó, tu tá fora da lei, tá na lei, o caminho está aberto. Por quê? Porque esse é o verdadeiro comando. A lei maior. Ogum, Xangô, Oxalá representam a lei, as diretrizes. Então, como que alguém que está totalmente fora do caminho espiritual, do caminho do Cristo cósmico, vai canalizar um Jesus, um Sananda, um Miguel e por aí vai, se o cara faz merda, é um manipulador neural, mental, aproveita da própria, vamos dizer assim, fragilidade emocional de um paciente, de um cliente para, sabe? Então essas são as coisas que as pessoas têm que parar para entender. A hierarquia espiritual de verdade atua através da índole, do caráter dos médiuns ou dos seus canais. A gente chama de médium, que é o nome correto. Então aqui que vem o grande crescimento, o grande entendimento que as pessoas não têm. A hierarquia espiritual não atua através de parasitas da sociedade. Tá? Ele atua através da índole, do caráter de pessoas que estão aqui para somar a hierarquia espiritual e não para subtrair. Então isso são umas questões que vocês têm que começar a, sabe, avaliar com mais profundidade, com mais detalhes, justamente para que vocês não sejam pegos de surpresa por parasitas do sistema. Tá? Sem contar que está cheio de bots no sistema. Nunca se esqueçam, 70 a 75% da população humana física encarnada e astral são bots, algoritmos do simulador. Então eles vão entrar num programa achando que é Sananda, num programa achando que é Exu, num programa achando que é qualquer coisa, e não é nada. É um holograma programado para desviar o foco e a atenção das pessoas que estão precisando de ajuda e buscando um caminho para sair das dificuldades físicas, emocionais, espirituais, de feitiço e financeiras, fora a parte dos relacionamentos. Então, o que as pessoas procuram na Umbanda em geral e no Candomblé? Relacionamento, parte financeira, parte profissional e parte magística e ancestralidade. Nesses 5 pepinos que todo mundo pega, maldição familiar, Kizila, Cunhaminho, Xorongá e por aí vai, aparece um monte de terapeuta aproveitador tentando atuar numa área que eles não têm outorga. Por quê? Toda vez que você vai mexer com maldição familiar e Kizila, Cunhaminho, Xorongá, tu tem que ter os assentamentos correspondentes de abertura de portais interdimensionais em relação aos quiumbas e aos eguns que estão naquela frequência. Numa terapia convencional, você não tem acesso a essa estrutura. Tu não tem nem tronqueira, nem assentamento, nem o fundamento de bará correspondente a essas hierarquias. Então, esses terapeutas estão mentindo descaradamente e tomando dinheiro das pessoas. Muitas vezes, dentro da arometria, aconteceu de chegarem pessoas com esse processo, o que a gente faz? Come pela beirada. E não entra na questão do núcleo central da Kizila, nem de maldição, nem de Yamin. Vai equilibrando a pessoa e tocando a vida. Porque normalmente são trabalhos caros. Que para limpar isso não é fácil, não é simples, não é qualquer terreiro de candomblé que tem outorga para fazer esse tipo de limpeza, esse é outro problema. Não são todos os candomblés que têm a outorga para mexer nesse nível de Kizila e ancestralidade. Pouca gente sabe disso, eu já cansei de explicar isso. Então o que acaba acontecendo? A gente precisa tomar cuidado. Por exemplo, eu que sou eu, gente, com todo o conhecimento que eu tenho, com toda a estrutura que eu tenho, eu não mexo com essas coisas. Quando aparece com Kizila nesse nível, ó, procura fulano de tal, vai atrás, eu não vou mexer. Por quê? Eu não tenho um local físico, um terreiro, um palácio de Exu, um palácio de Yamin, um palácio de Bará, para desenrolar todos os quiumbas e eguns presos aos hologramas desse tipo de problema. Eu não tenho um lugar desse. Então como que os terapeutas, que são meus alunos, vão ter? Eles não têm. Só estão arrancando dinheiro de vocês.
Entende? Então, esse é um dos grandes problemas que a gente tem encontrado há muito tempo já, mas assim, se intensificou de 2019 para cá. Muitos alunos meus falando merda. Tá? E eu canso de falar, olha, não é porque fez curso comigo que o cara tem a outorga de mexer em certas coisas. Eu, que sou eu, não tenho. Eu reconheço publicamente. Eu não mexo com Yamin, não mexo com maldição familiar, não mexo com magia. Eu posso até entender o princípio da magia, eu posso até saber. Mas não é minha função a de Babalorixá. Eu sou um professor, sou um comandante, eu mexo com ET. ET eu posso mexer, tranquilo. Porque é minha área operacional. Mas alta magia, eu entendo dela, mas não é minha área. Entende? Então são coisas que eu não tenho vergonha de dizer, eu não sou pai de santo. Então isso é uma questão de caráter, de índole, que as pessoas têm que começar a entender. Quando você usa o nome em vão de hierarquia espiritual, tu se fode. Quando tu usa em vão o nome de um Exu, tu se fode ao triplo, ao cubo. Exu não perdoa, ele é a lei. Quando você está dentro da lei, dentro do trabalho, como manda a tua própria hierarquia, tu tem prosperidade. Não te falta cliente, não te falta dinheiro, não te falta situação financeira. Tu está sempre estável. Não sobra e não falta, está na estabilidade. Por quê? A hierarquia te faz viver dentro do teu propósito para você cumprir um dharma, um karma, como seja. Mas quando você começa a fazer merda, a hierarquia se afasta. E aí você começa a passar pelas dificuldades financeiras, emocionais, clínicas, terapêuticas, porque você está fora da lei espiritual. Da mesma forma que quando você faz um curso de medicina, engenharia, a gente aprende uma cadeira chamada ética profissional, dentro do mundo dos terapeutas não existe ética profissional. E essas pessoas, todas vão adoecer, todas vão ter problemas e todas vão ser descartadas do grande reset, porque não servem para ninguém. O comando não quer, o simulador não quer devolver, o corpo criogênico foi descartado porque o cara não tem índole, vai ser considerado morto e entregue aos reptilianos. Então quem não agir na lei divina, dentro da separação do joio e do trigo, não tem prazo, acabou, já está determinado, descartável, esse cara ninguém quer. E infelizmente muitas pessoas estão dentro dessa gama frequencial, totalmente descartáveis. Nunca se esqueçam a frase de Jesus que todo mundo esquece: não faças ao próximo o que não queres a ti próprio. Então eu já comentei, por exemplo, a primeira entidade que veio para mim foi Starher. Então eu canalizava Starher, mas com certa dificuldade do acoplamento. Então foram 15 anos de ajuste para o Starher vir de forma plena. E o Shiva deu quase 10 anos. Tá? Então o que acontece? Por que essa demora? Ajustar minha estrutura biológica, no problema não era neural, era o corpo físico meu que não conseguia suportar a carga eletromagnética do Starher. Só para vocês terem uma noção, o pessoal da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma vez me mediu. A emanação do campo áurico do Starher acoplado a 4% em mim deu mais de 150 metros de diâmetro. O cara media, o aurameter saía para fora do prédio onde eu estava dando o curso. Ele andou quase 2 quadras. E aí o aurameter continuava, ele desistiu. Até 150 metros mais aproximadamente era a medição do campo eletromagnético gerado pelo Starher, acoplado a mim no processo de canalização, a 4%. Nunca passei de 5,2%, porque eu desmaio. O Shiva também nunca passa dos 5%. O campo áurico dele também é grande. Entende? Então eu já fui palco de pesquisa científica. Uma vez plugaram em mim a Skill, aquela máquina de eletromagnética da NASA e tal, eu derreti a máquina. A hora que eu baixei o Starher, baixei o Alcon, baixei vários, né? Eu derreti o que uma máquina de 15 mil euros. E ninguém acreditava que era possível. Todo mundo achava que o meu era animismo. Veio as entidades e derreteram tudo. Então eu estou comentando isso porque eu também fiz pesquisas, se eu não era louco, se eu não era maluco, tá? Mas o que mostra meu trabalho é o que eu escrevo, o que eu passo para as pessoas, tá? Então eu sou um cara isolado justamente porque eu não quero ser guru de ninguém, eu evito, o pessoal me chama para festa, eu não vou a lugar nenhum, fico no meu canto, com os meus gatos, curto minha moto, curto meu carro,
ando mais de moto aqui em Portugal, na Europa, do que no Brasil, por causa dos arroba de moto. Então, sério, eu ando mais de moto aqui. Tanto que eu tenho capacete, toda a roupa de moto, tudo no meio de moto, tá aqui. Eu não fico levando de um lado pro outro, justamente porque no Brasil tá um pepino andar em São Paulo, né, de moto. Entende? Então, eu vivo uma vida eremita, justamente para manter equilibrado, para não me envolver com coisas que não me correspondem e manter uma qualidade do meu trabalho, diminuindo o gradiente de conexão da linha de zombeteiro, da linha de energias desqualificadas, entende? Então, a questão maior é manter o equilíbrio nesse momento atual, tá? Eu tenho uma rede neural muito ampla, então isso me permite entender cientificamente muitos vetores que as pessoas não entendem por que isso, por que aquilo. Para mim é fácil, é simples, tá? Eu não sigo ideologia terrestre, eu sigo lógica cósmica. Essa é a grande diferença. É que meus livros são feitos para vocês ascensionarem. Não são contos. Todo livro meu, a pessoa lê meia página, uma página, dorme. Acorda, volta a ler mais meia página, dorme. Porque ele é codificado para você ir para outra dimensão obrigatoriamente para começar o trabalho de limpeza dos hologramas planetários. Então toda a literatura da arometria é feita para o despertar de consciência assim ou assim ou assim, principalmente da supraconfederação para cá. Na verdade, o livro que já começa a fazer mudanças profundas é Terra, o Jardim de Experiências, e a sequência Terra, Experiência, Morontial. Esses dois livros são outro livro do Yaberim, obviamente. O Yaberim, muitas pessoas chegaram a mim por causa do Yaberim, que o livro dele é fantástico. Então, assim, eu acho que quase todos os livros que eu já escrevi têm uma chave fundamental de despertar de consciência para as pessoas, né? Esse é o meu maior diferencial. E outro detalhe, né? Eu escrevo um livro se não fosse tanta viagem, tanto curso, em uma semana eu tenho um livro terminado, né? Como eu não tenho tempo, né? Eu demoro, às vezes 2 meses, 3 meses em terminar um livro, às vezes até 6 meses em terminar um livro, porque eu estou sempre viajando para lá e para cá. O Starrett foi o primeiro a contatar. Por quê? Porque tecnicamente ele é o pai de todos. E eu fiz muitos trabalhos especificamente para o Starrett, além dos 7 Samurais. E, de certa forma, a minha conexão com o Starrett foi quem me trouxe para a Terra. Eu não vim à Terra por causa dos 7 Samurais, eu vim porque o Starrett pediu. Eu tinha um trabalho especial para fazer, que era o resgate de algumas pessoas específicas ligadas ao Comando Estelar e aos 7 Samurais. Então, o Starrett fez a solicitação diretamente a mim, enquanto almirante da frota. Ele não queria outro ser. Tanto que podia ter sido o Yaberim, e falou, não, vai você, não vai o Yaberim, vai você. Porque eu tenho mais experiência em combate na guerra do que o Yaberim. Eu tenho mais experiência em combate com os Chopats do que o próprio Yaberim. Entende? Então, como eu tenho uma folha corrida como um comandante bem ampla, eu fui escolhido para estar aqui.